Meus irmãos queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 10. Aliás, eu não posso deixar de mencionar que hoje é aniversário do meu filho, Danilo, que a gente não pôde dar um abraço, mas a gente pode orar e agradecer a Deus pela vida dele, mais um ano de vida. Deus tem também nos presenteado nesse dia. Vamos, meus queridos, meditar na palavra. Êxodo capítulo 10. E eu quero ler com os irmãos os versículos 21, 22 e 23. O tema da mensagem será: a luz brilha em meio às trevas. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Senhor, esta é a tua palavra, viva, eficaz e poderosa. Nos submetemos à tua palavra e pedimos que, mediante o teu Espírito Santo, ela seja poderosamente ministrada e fale a cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero, nesse mesmo texto, no texto em que nós acabamos de ler, eu quero ler numa outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, que vai dizer assim: então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade, ou havia luz. Essa é a narrativa da chegada da 9ª praga, que caiu sobre o Egito por conta da desobediência de Faraó, de permitir a Moisés e a Arão que eles saíssem com o povo de Israel para adorar o Senhor. E durante muitos encontros, Faraó se comprometia em obedecer e imediatamente desistia. Até que Deus lançou e permitiu que pragas fossem lançadas sobre o Egito, a fim de que pudesse Faraó entender que Deus é soberano. E ele, embora pensasse ser, não era. Ele apenas era o soberano do Egito, do império. Mas ele não era o soberano de toda a terra, embora pensasse ser. Depois de 8 manifestações sobrenaturais, então vem a 9ª praga, quando Deus diz a Moisés que mandaria um tempo de trevas, de escuridão sobre todo o Egito, sobre a terra do Egito. O texto diz que os egípcios não podiam ver uns aos outros. E olha que impressionante, naqueles dias ninguém saiu de casa. Naqueles dias ninguém saiu de casa, uma quarentena. Naqueles dias ninguém pôde sair de suas casas. Naquele dia houve obrigatoriamente um distanciamento social. Naquele dia houve um lockdown. Naquele dia tudo parou. Naqueles dias tudo parou. Tudo parou. E por mais que os magos do Egito, os sábios do Egito, a ciência do Egito, por mais que
tudo que estava à disposição do poderoso império, tudo foi usado para dissipar aquelas pragas e dissipar especificamente nesse tempo em que nós estamos falando as trevas, para que o povo pudesse voltar a sair de casa, para que pudesse voltar a trabalhar, para que os filhos pudessem voltar à escola, para que as pessoas pudessem abrir o seu comércio, e eu estou contextualizando, para que as pessoas pudessem se encontrar nas praças, para que os filhos fossem se encontrar com os seus avós, para que os amigos pudessem num restaurante, ou num bar, ou numa esquina, se reunir e conversar, para que a prática do esporte transcorresse normalmente com os espectadores nos estádios, todas as coisas voltando ao normal, mas ninguém podia fazer nada, e ninguém conseguia fazer nada. Então, houve um tempo no Egito em que os israelitas, nenhuma família conseguiu sair de casa, e se alguma família tentou, foi extremamente afetada pela desobediência, porque eles não podiam ver absolutamente nada. Parece que nós estamos num tempo de trevas. Não é uma praga. Deus não tem nada a ver com a circulação do vírus. Mas não há a menor dúvida que nós estamos com os nossos olhos vendados, procurando solução, procurando resposta. A ciência, as autoridades, os políticos, todas as pessoas no mundo, os países, as nações, a Organização Mundial de Saúde, não importa onde você pensar, tem alguém procurando uma solução, procurando uma luz, procurando enxergar uma saída. E parece que todas as tentativas até agora feitas, e é verdade que há várias opiniões a respeito do que se deve ser feito, mas todas elas têm sido tentativas paliativas e que não conseguem dar o resultado esperado. O resultado esperado é eliminar, acabar com a circulação desse vírus e as pessoas voltarem a uma vida saudável, normal e tranquila. E sim, essas trevas estão durando mais do que 3 dias. Na verdade, aqui no nosso país, elas já duram pelo menos 60 dias e sem previsão de que sejam dissipadas tão cedo. Agora, imagine bem a situação do Egito, das famílias egípcias. Tudo parou, sem aviso prévio. Tudo parou, sem que pudesse haver um planejamento, seja ele social, econômico, educacional. Não houve planejamento, tudo parou. E o poderoso império, rico, próspero, culto, se rendeu à total escuridão. E o texto diz, de uma maneira muito impressionante, que os egípcios não podiam ver uns aos outros. Você tem pensado naquele querido familiar seu, que você gostaria muito de visitar, de abraçar? Você tem imaginado a saudade que os avós têm tido dos seus netinhos e vice-versa, sem a possibilidade de reaproximá-los para um abraço gostoso, para um beijo? Você tem pensado no dia do nosso retorno, em que nos reuniremos nos nossos templos, para rever os nossos irmãos, para que possamos cantar juntos as nossas lindas canções, para que possamos orar e, com o nosso sorriso, rever queridos nossos?
Assim aconteceu às famílias do Egito. E ninguém foi poupado, nem a casa de Faraó. Mas a palavra do Senhor diz que em todas as casas dos israelitas havia luz. Em todas as casas dos israelitas havia claridade. E é óbvio que longe, na periferia onde os escravos israelitas viviam, brilhava uma luz. E essa luz, na periferia onde viviam os escravos israelitas, era a única possibilidade de ver alguma coisa que não fosse em trevas para todas as famílias do Egito. Eu quero tentar aplicar essa história, essa realidade à nossa história, à nossa realidade. Claro, não há a menor dúvida de que nós também, crentes em Cristo Jesus, também temos passado, experimentado as mesmas coisas. Estamos dentro de nossas casas, estamos impedidos de rever irmãos queridos, amigos, estamos impedidos de visitar os avós e os netinhos, os pais. Nós estamos impedidos de sair para o trabalho, com exceção do serviço essencial. Nós estamos impedidos de produzir. São trevas. E especificamente falando da nossa realidade, quando tentamos encontrar uma solução e vemos que as nossas autoridades, elas mesmas não têm, nem mesmo se entendem, e nem querem se entender. E o brasileiro fica, ou os brasileiros ficam jogados ao léu da sorte. Tempo de trevas. Mas é claro que essas trevas não são apenas da Covid-19, do distanciamento social. Já há muito tempo que nosso país vive nas trevas do pecado, da imoralidade, da violência, da corrupção, do afastamento de Deus, da degradação, da destruição de princípios familiares, da destruição da ética. As trevas já estavam imperando. E parece que agora nós paramos para perceber, porque fomos empurrados para dentro de nossas casas. E infelizmente muitas famílias agora não sabem nem mais como conviver com seus familiares. Não sabem mais como conviver num ambiente de harmonia e de paz, porque enclausurados dentro de casa, perceberam que haviam se distanciado. Os casais haviam se distanciado, os filhos tinham se distanciado dos pais, as pessoas começaram a procurar os seus próprios interesses e se esquecer da bênção da família. Então essas trevas que imperam não são apenas as trevas de um distanciamento social, de uma quarentena, ou quem sabe se formos obrigados a adotarmos lockdown. Mas eu quero dizer a você uma coisa: há famílias e há casas que em meio a essas densas trevas, há famílias que experimentam a luz, há famílias que conseguem ter clarividência nesse tempo, há famílias que conseguem enxergar o futuro nesse tempo, há famílias que não perdem a esperança nesse tempo, há famílias que conseguem ver. E essas famílias não são melhores, não são superiores, não foram escolhidas para serem privilegiadas. Essas famílias encontraram a luz. E eu quero dizer a vocês como essas famílias encontraram a luz.
Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Qual era a diferença das famílias dos israelitas para as famílias egípcias? Eles viviam no mesmo contexto. Aliás, as famílias israelitas sofriam muito mais, eles eram escravos, eles estavam sendo massacrados pelos egípcios. Mas qual era a diferença? Porque tinha luz na casa deles e trevas nas casas egípcias. A diferença é que havia Deus. Deus se fazia presente. Moisés e Arão estavam buscando Deus e desafiando os israelitas a confiarem em Deus, a crerem no Deus que daria o livramento e que os livraria das trevas. E aí, o egípcio todo em trevas, mas em todas as casas dos israelitas havia claridade. Então preste atenção. Se Deus está na sua vida, se Deus está na sua casa, se Deus faz parte da sua vida familiar, se você coloca Deus no centro da sua casa, se você crê em Deus de todo o seu coração, se você é temente a Deus, se você confia em Deus, calma, há uma luz, porque Deus é luz. E nele não há treva alguma. Mas é impressionante, porque agora, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 4 e 5, estava escrito assim, a respeito do Filho de Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deus é luz. Quem está em Deus não está em trevas. Cristo é vida. E a vida era a luz dos homens. E essa luz resplandece nas trevas. Se você crê em Deus, e você busca a Deus por intermédio de Jesus, então você pode ver, você consegue enxergar, você consegue estar com o seu coração em paz, você consegue administrar a sua ansiedade, porque você sabe do Deus que você confia, e por intermédio de quem você chega a Ele, Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. As trevas não compreendem. Não espere que aqueles que estão vivendo sobre o domínio, ou sobre o reino das trevas, compreendam a sua fé, compreendam a sua tranquilidade, compreendam a sua dependência de Deus. Não conseguem ver. Lembre-se, em todas as casas do Egito, ninguém podia ver nada, as trevas reinavam, mas em todas as casas dos israelitas havia luz, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Que coisa maravilhosa! Por isso o Senhor Jesus, de uma maneira muito, muito linda e muito profunda, Ele vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é essa luz. Na casa dos israelitas, a presença de Deus lhes permitia ver. Na nossa casa, ou em nossas casas, a presença de Jesus nos permite ver. A presença de Jesus consegue fazer com que os nossos olhos brilhem, mesmo que ao redor as trevas reinem. Jesus é a luz do mundo. Repito, Jesus é a luz do mundo.
A filosofia não é a luz do mundo, a ciência não é a luz do mundo, os políticos não são a luz do mundo, as autoridades de saúde não são a luz do mundo, eles são pessoas que devem ser usadas, que precisam ser usadas, nós precisamos deles. Mas a luz que resplandece nas trevas é Cristo. E por isso, mesmo estando na mesma situação de todas as famílias, aqueles que têm Cristo em sua casa, conseguem ver um pouco mais além. Porém, em todas as casas dos israelitas havia luz. Qual é a missão das famílias que têm a presença de Jesus e por conta disso têm a presença da luz? Ficar com a luz para si, se dar por satisfeito de ter luz em casa e poder ver um pouco mais. Não. Jesus falou assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porém, Jesus voltou à presença do Pai. Será então que essa luz se foi? E se essa luz se foi, não há nenhuma diferença entre o incrédulo e o que confia no Senhor. Será que essa luz se foi, e já que ela se foi, então todos igualmente estão em trevas? Não. E Jesus vai nos dizer por que não. No seu maravilhoso sermão, muito bem elaborado e descrito no capítulo 5, 6, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, sermão que convencionou se chamar Sermão da Montanha. Versículos 14 a 16, Jesus diz assim aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos o reflexo da luz de Cristo. A sua família é reflexo da luz de Cristo. E essa luz deve brilhar diante dos homens. Essa luz precisa ser vista. As famílias em trevas precisam olhar para você, para a sua família, para a sua casa e ver, ali há algo diferente. Ali há algo novo, ali há uma luz, ali tem um brilho diferente. Ali tem esperança. Ali tem paz. E isso, graças a Deus, não tem nada a ver com prosperidade material, com riqueza. O livro de Provérbios nos diz assim: é melhor um pedaço de pão seco numa casa onde há paz do que um banquete numa casa onde há ódio. Não tem nada a ver com prosperidade econômica, não tem nada a ver com prosperidade social. Tem a ver com a presença de Cristo. Qual o lugar de Cristo na sua casa, na sua família? Eu falo com você que agora está na sua casa. Olhe para a sua casa. E não se preocupe agora se os seus móveis são novos ou não, se a sua casa é grande ou pequena, se você mora num bairro melhor ou num bairro mais prejudicado socialmente. Esqueça isso agora, mas olhe para dentro da sua casa, para o teto que Deus te deu e diga a você mesmo e pergunte aos seus familiares: Jesus está aqui. A luz de Cristo brilha em nós. A nossa esperança está viva porque nós conseguimos ver além das trevas.
Nós esperamos mais ou além do que as autoridades podem nos oferecer. A nossa esperança está em Cristo, e se está em Cristo, há luz. E essa luz, Deus quer que nós façamos com que ela brilhe, porque nós somos a luz do mundo. A minha oração e o desafio desta noite é que nós possamos pedir a Deus para que nossas famílias possam fazer resplandecer a luz de Cristo a outras famílias que ainda não o conhecem. Pelo testemunho, pela perseverança, pela confiança e pelas boas obras. Foi o que Jesus fez. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos queridos, muitas famílias precisarão de ajuda. Já estão precisando. Ajuda material. Esta semana mesmo pudemos, como igreja, socorrer a várias famílias. Ajuda emocional. Quem sabe você pode usar a sua família para pegar o seu smartphone, o seu telefone e levar uma palavra, oferecer uma palavra de paz, de calma, orar com famílias que estão angustiadas, levar esperança àqueles que já perderam a esperança. E perderam a esperança porque não conseguem ver, estão exatamente como as famílias do Egito, dentro de casa, sem ver nada, sem encontrar uma saída. Mas a sua família, que tem Cristo, já tem a saída. Ofereça essa saída. Use a sua casa, a sua família, para tentar abençoar, ainda que à distância, famílias que estão sofrendo. Leve uma palavra de esperança. Deixe que as famílias que estão em trevas olhem para a sua casa e percebam, assim como os egípcios perceberam, por que está escuro aqui e tem luz lá nas casas dos israelitas? Por que as trevas imperam aqui? A falta de esperança, a angústia, a ansiedade. E porque eu consigo, apesar dessa realidade, ver que lá, naquela família, naquela casa, há luz, paz, tranquilidade. Use a sua família para abençoar outras famílias. Use o cuidado que Deus tem tido para com sua casa, para que você possa ajudar a cuidar de outras casas. Use as bênçãos de Deus e compartilhe as bênçãos que você tem recebido de Deus. Porque Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas ele se foi e deixou a seguinte palavra para nós: vocês são a luz do mundo. E eu termino nesse mês da família, convidando você a deixar a luz de Cristo brilhar na sua casa, se você ainda não tem. Se você não tem Cristo na sua família, na sua casa, entregue a sua vida a Jesus. Coloque nele a sua esperança e a sua confiança. Você vai perceber que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração. Essa angústia vai passar. E você que já tem essa bênção da luz de Cristo, não se pode colocar uma lamparina acesa debaixo da mesa, não faz sentido. Não faz sentido numa casa escura você acender uma luz embaixo de uma mesa. Não faz sentido. É
preciso que você a coloque num lugar alto, para que ainda que alguém esteja distante possa ver. E a minha oração é que as nossas famílias, as nossas casas possam refletir a luz de Cristo. Que Deus abençoe a sua família.